Bom, a gente está enfrentando um inimigo invisível, né? O coronavírus ele está ceifando a vida dos nossos chamoi, dos nossos cofás, né? Tá levando o nosso povo, as nossas lideranças. E no Paraná já são 78 confirmados, 55 curados e a gente não teve nenhum óbito ainda. Os casos se concentram principalmente na região oeste do estado. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o número de casos entre os povos indígenas são cada vez mais alarmantes, né? A gente tem 498 parentes confirmados, 40 suspeitos, 326 descartados, 186 curados e 8 óbitos. Desses 8 óbitos na região sul, são praticamente todos de parentes caigangues, né? Sendo 4 homens do Rio Grande do Sul, 2 mulheres de Santa Catarina e 2 homens de Santa Catarina. Bom, essas informações da região sul elas foram levantadas, né, coletadas através da Frente Indígena Indigenista e pela Arpinsul, né, em contato direto com as comunidades e lideranças. Já a nível nacional, os casos de parentes infectados são ainda mais assustadores, né? Somam juntos 15.552 casos confirmados, 523 óbitos e mais de 133 povos infectados, né? Diante de toda essa tragédia, né, de toda essa perda que essa doença vem causando aos povos indígenas, eu gostaria de ressaltar que dos 27 estados brasileiros, apenas 3 no Brasil não tem nenhuma morte de indígena ainda por Covid-19, né? Que é Paraná, Goiás e Minas Gerais, né? E essas informações elas são segundo o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, né? E pelas organizações de base da APIB. E aí eu gostaria de ressaltar, né? De fazer um pedido aos parentes que diante de todas essas perdas, diante dessa doença, desse inimigo invisível que a gente está sofrendo, né, reforçar a necessidade de a gente seguir as recomendações de prevenção, né, essa doença, porque ela mata e está matando o nosso povo, né, principalmente nossos parentes que estão na linha de frente de combate a essa doença, principalmente os nossos parentes enfermeiros, enfermeiras, médicos, né? Que estão e até as lideranças, né, que estão nessa linha de frente estão sendo contaminadas com essa doença e também estão sendo ceifadas, né? Então fiquem em suas casas, dentro das comunidades, se possível, né? É claro, a gente sabe que as pessoas têm a sua rotina, mas se possível fiquem em casa, usem máscaras, não saiam da aldeia, tá? Porque isso é importante para a gente prevenir, né, e salvar nosso povo, salvar nossos parentes. Bom, no intervalo cultural de hoje a gente vai assistir a um vídeo do povo Avá Guarani, lá do oeste do Paraná, né? Vamos aproveitar a magia desse canto Guarani, que acontece numa casa de reza, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito e renovar as nossas forças para a gente continuar na luta contra esse inimigo invisível, para que a gente possa continuar na luta pela nossa sobrevivência. E no próximo bloco nós falaremos sobre educação escolar indígena. Até já.
Bom, parentes, esse foi o nosso intervalo cultural de hoje, né? E, e aí eu espero que todos tenham gostado, porque é um momento de fortalecimento, né? E foi muito importante ouvir esse canto guarani. Bom, agora eu gostaria de chamar o professor Samuel, né? E os demais parentes, Aldroaldo, o Tiago e o Celso, para falar um pouquinho sobre educação escolar indígena para a gente agora. Samuel, é com você. Desculpem, gente. Tá. Então, bom dia, parentes. Sou Thiago Malfora, sou da etnia Caigangue, sou da terra indígena Barão de Antonina, município de São Jerônimo da Serra, Paraná. Sou formado em pedagogia pela UEMP e atuo como pedagogo aqui na minha escola aqui. Nesse tempo de Covid, a gente está passando uma dificuldade, né, pelos nossos alunos, porque a realidade nossa é totalmente diferente dos alunos da cidade. As nossas aulas remotas aqui, as aulas remotas via internet, começaram no dia 6 de abril, no Paraná. Só que nós aqui do Barão, a gente não começamos dia 6 de abril. A gente ficou o mês de abril inteiro sem mandar atividade, sem mandar atividade para os alunos. A gente começou somente a partir de 11 de maio. E aqui o pessoal, aqui, o governo que queria que a gente mandasse atividade para o aluno via internet, mas nós debatemos com eles e falamos que a gente não tinha condições, porque na nossa aldeia aqui, a maioria dos nossos alunos não tem celular, a internet não pega em vários pontos aqui da aldeia, então a gente foi resistindo. Aí a única solução que a gente encontrou foi mandar atividade impressa, ou seja, a gente pediu para os nossos professores a cada 15 dias estar mandando atividades impressas. Só que daí os professores da cidade, eles mandam, eles vêm entregar até no portão aqui da nossa aldeia. Eles não entram na aldeia porque eles são brancos, né? Então o cacique pediu para não entrar. E a gente vai até o portão da aldeia, pega atividade e distribui aqui na nossa aldeia. E está sendo bem difícil porque os nossos alunos têm bastante dificuldade e a gente precisava que os professores tivessem sala de aula, mas pelo momento atual não é possível isso. Só que a gente está se virando como a gente pode, a gente está mandando atividade, recolhendo atividade a cada 15 dias, né, as atividades impressas. Estamos levando assim. Não é o que a gente queria, mas é o que a gente tem de momento. E agora, essa semana foi confirmado, até semana passada não tinha nenhum caso aqui de coronavírus. E essa semana agora foi confirmado 2 casos e a gente agora o cacique vai deixar mais restrito aqui ainda, então vai ficar mais dificultoso para a gente aqui. Então é um tempo muito complicado e a gente está se virando como a gente pode aqui, mandando atividades impressas, e é o que a gente pode fazer no momento. Professor, pode seguir. Muito obrigado, Thiago, pela contribuição, a gente agradece, tá bom? É sempre importante a gente estar ouvindo as dificuldades dentro da comunidade indígena, né? Em questão do ensino remoto, que é esse momento que a pandemia exige, né? A gente deve sempre estar respeitando, né? Aliás, os poderes, né? Deve estar sempre respeitando a nossa legislação específica, né? A gente sabe que dentro da comunidade uma realidade totalmente diferente à inversa do que é fora, né? Então, nos chamando para contribuir aqui também com o tema Educação Escolar Indígena em tempos de pandemia, eu chamo o professor Adroaldo. Olá, parentes.
Olá, quem estejam nos assistindo nesse momento aí, um bom dia, ao Mahan, aos nossos parentes Caingangue aí, e contribuindo também com o que a gente possa, nesse momento aí, compartilhado as nossas angústias, as nossas dificuldades encontradas nesse momento de pandemia, enquanto aulas remotas nos espaços escolares de nossas escolas aí, dentro das comunidades. Digo que acho que não diferencia uma comunidade indígena de outra pelas dificuldades encontradas na aplicabilidade desse formato de educação aí escolar. A gente sabe que, e somos conhecedores, que a grande maioria do nosso alunado indígena tem a dificuldade de internet, de celular, e principalmente nesses momentos aí, nas suas casas, além da falta, muitas das vezes, da própria alimentação, faz com que impeça as famílias de ter, de fato, o acesso à rede social ou a compra de um aparelho celular. Retornando aqui, acho que antes de mais nada, falar que eu sou professor desde 2003, estamos aí nessa carreira enquanto professor de educação escolar indígena há bastante tempo. Sou formado em ciências sociais, estou atualmente com um projeto de saberes indígenas, uma dissertação de mestrado na Unichapecó, e durante essa pesquisa minha, que já está quase finalizando, aí identifica nos diferentes espaços dentro da comunidade indígena o quanto a nossa comunidade ainda continua carente de muito acesso à tecnologia. E isso, às vezes, não reconhecida pelo Estado brasileiro como sendo ainda um povo que precisa e merece muito respeito nesse momento. Na nossa região aqui, oeste de Santa Catarina, há inúmeros casos de Covid, principalmente uma terra indígena próxima aqui, que é a TI Chapecó, que estão aí todos os dias, 24 horas aí, correndo atrás para que não tenha um avanço ainda mais da contaminação. Onde resido hoje no Todo Ximbanga, a gente teve casos aqui, só que é uma comunidade indígena pequena, a gente conseguiu conter aí o avanço do contágio, mas que não estamos aí livres, daqui a pouco aí a gente tem que tomar novas medidas. Até porque a nossa região, ela tem uma grande contribuição de mão de obra para a agroindústria. E a contaminação do Covid-19 são casos alarmantes dentro da agroindústria. E por isso, por ser um espaço também que oferta aí a alimentação, aí visto a olhares do governo, ela não pode parar, né? E mesmo com algumas imposições e contribuições do próprio Estado aqui de Santa Catarina, incluindo nós nos grupos de risco, aí com uma portaria solicitando a essas empresas frigoríficas que dispensassem os seus colaboradores indígenas nesse momento de pandemia, sem prejuízo aos seus salários, devido a gente estar nesses grupos de risco, né? Aí tivemos também uma ação por parte do Ministério Público Federal, que ajudou também, contribuiu para que as empresas tivessem esse reconhecimento. Foram afastados, mas assim que os casos aqui na região Eixo Chapecó diminuiu um pouco, houve o retorno desses indígenas para a agroindústria. E com isso, para a gente deixando apreensivos, até porque tivemos casos de morte aqui já, né? Há óbitos em relação aos casos do Covid, e nos deixando cada vez mais preocupados. Em relação às atividades, nós temos desde o início lá, a gente tentou fazer o máximo com que a aprendizagem dos nossos alunos não viesse a ser comprometida. Seguimos algumas normas estipuladas aí, impostas pelas secretarias de educação, onde que estamos aí no momento de impressão de atividades, encaminha para as casas, mas a gente sabe que muitas das vezes o nosso alunado não consegue fazer com efetividade, porque ninguém substitui um professor em sala de aula. Os professores da educação escolar são insubstituíveis, e a gente sabe disso, só que
o Estado não tem dado para a gente esse reconhecimento de que a aprendizagem de um aluno indígena, ele não acontece somente aí a partir da leitura e escrita. A gente na mata, a gente nos espaços dos núcleos familiares, a gente aprende muito enquanto indígena. E isso deveria ser reconhecido por parte das secretarias estaduais, que não é um reconhecimento, né? Mas estamos na luta, buscando que tenha esse reconhecimento, até porque a aprendizagem não acontece apenas no livro, no caderno, nas leituras, o que seja, através das leituras aí do homem branco. Buscamos aí que venha esse reconhecimento o mais breve possível para que a passagem de ano, o dito passar de ano de um ano para o outro, assim, sem que seja comprometido a aprendizagem, ao olhar do homem branco, a gente está buscando. Que tomara que consigamos, né? Para que daqui a pouco aí não venha a reprovar nosso alunado indígena por falta de entrega de atividades e assim por diante. Como professor, penso que precisamos nos unir nesse momento aí e fazer com que tenha esse reconhecimento a qual a legislação vigente aí nos assegura enquanto educação escolar indígena seja diferenciada nesse momento aí e que de fato o diferenciado aconteça para que tenha o reconhecimento por parte das secretarias estaduais. Que eu puder estar contribuindo no decorrer desse momento aqui, vou estar contribuindo e ficar à disposição aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez. É interessante, né? Muito interessante, muito importante. Talvez possa ser tema para a próxima live, né? Educação escolar indígena e educação indígena, né? Eu acho que é muito importante, né? A gente está podendo discutir esses temas também aqui, né? Iago, passo para você agora, né? Vou fazer as considerações finais, tá bom? Muito obrigado a todos os parentes que participou, né? Talvez a gente não vai ter interação pelo chat, né? Porque a gente é o início de tudo que a gente está iniciando também. Gostaria de agradecer de profundo coração a todos os parentes que aqui participou, tá? Eu vou deixar consideração finais aí para dar decorrência com o Iago, tá bom, Iago? Muito obrigado aos parentes novamente, professores, tá? E acredito que nós somos povos de luta, povo de guerra, né? E somos de 520 anos aí de resistência e continuaremos, né? Muito obrigado pela contribuição, meus amigos e meus parentes. Iago. Bom, obrigado, Samuel. Obrigado, parentes que participaram. Esse é um tema muito importante que a gente precisa cada vez debater ele, né? E que eu acho que a gente pode pensar num programa específico, né? Numa live específica próxima para a gente discutir só a educação escolar indígena, né? E também eu gostaria de... de agradecer a parceria com o Samuel, né? Ele está contribuindo com a gente agora na produção do Olhares Indígenas, e dizer que esse espaço, ele cada vez, a intenção aqui é que a gente cada vez possa deixar ele mais com o olhar indígena, né? Com o nosso jeito. Bom, além de agradecer a todos os parentes, né? O Tiago, o Celso, o Aldroaldo, o Samuel, eu gostaria de, antes de finalizar o programa, convidar todos os parentes que estão na sala, todos que estão assistindo a gente, para na próxima sexta-feira, dia 24, acompanhar ao vivo o lançamento do Plano Emergencial de Combate ao Coronavírus da Arpin Sul, na região sul. Né? O lançamento será pelo Facebook da Arpin Sul, né? Então, nos acompanhe, nos ajude a ter forças para superar esse momento juntos, né? Esse momento que a gente precisa continuar lutando pela nossa sobrevivência. Bom, e antes de terminar, gostaria de agradecer também ao cacique Ilso, lá do Oeste, e aos parentes, por terem enviado o vídeo para o nosso intervalo cultural de hoje. Bom, eu confesso que finalizar cada edição dá um pouquinho de tristeza, porque a vontade era ficar conversando com os parentes, né? Ouvir, como o Samuel falou, a gente tem esse costume de estar em roda de conversa, né?
né? Então, gostaria de encerrar a edição de hoje. Olhares Indígenas está acabando aqui, né, a edição de hoje. Nos vemos no próximo sábado, às 10 da manhã. Desculpem pelos problemas técnicos e a gente sonha que um dia a gente não tenha esses problemas todos. Bom fim de semana a todos. Obrigado por terem nos acompanhado. Que Nyanderu Itopê nos proteja.